Copa do Brasil. Então roda a vinheta porque informação e opinião é agora no Arena. Começando o programa de hoje com o porta-voz do Galo, Felipe Calheiros vai analisar esse início complicado da equipe regatiana no Campeonato Alagoano. Boa tarde, galera do Arena. CRB concluiu agora a segunda rodada no último sábado, empatando com o CSE por 1-1, jogo com o time considerado reserva. Tivemos atuações interessantes, como a do zagueiro Thalisson, a do lateral esquerdo Hugo, e também dos pontas que individualmente foram muito bem no 1 contra 1, tanto que o Luíde conseguiu fazer o gol, o gol do retorno dele, do CRB, vinha mal nas últimas temporadas, e espero que consiga retornar seu bom futebol naquela Série B de 2016, naquele primeiro semestre de 2016. Segunda rodada concluída, CRB só com 1 ponto no Alagoano, na 7ª colocação, preocupante ainda. O CRB é esperado que termine em segundo ou até em primeiro, e esse início complicado complicar o CRB lá na frente na classificação, porque ninguém quer ver um clássico numa semifinal, e ainda mais o CRB que é dependente do título do Alagoano para uma vaga na Copa do Nordeste. Isso porque se o CSA não for campeão e o CRB também não, o CRB acaba ficando de fora do regional. Então, um começo ruim, tem que, a partir da próxima rodada, pontuar mais. Eu falei aqui no pré-jogo que, independente do time titular ou reserva, tinha que fazer os 3 pontos, não conseguiu. Paciência agora, faltam 5 jogos, quem sabe aí 15 pontos, e o CRB termina em segundo ou até em primeiro. Então esperar esses próximos jogos, é o 4º jogo do CRB na temporada. Alguns jogadores já mostraram algo mais, outros menos, alguns foram mais ou menos, né? Um jogo bom e outro jogo ruim. Então vamos ver, esperar um pouco mais, como disse, é o 4º jogo, e esperar que o Cabo consiga passar suas ideias para o time, porque taticamente o time ainda está a desejar muito. Então é isso, valeu, e esperar uma recuperação do CRB na Alagoana. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson, tudo certo? Tudo bom, Rafa Peixe? Tudo tranquilo, menos no clássico lá, né, Pernambuco. Eu vi nos seus stories. Mas não foi clássico, não. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. Foi o aniversário do Santa Cruz, aniversário, né? A festa lá da torcida, que não era a torcida organizada do Santa, né? Complicado. E aí foi invadida pela torcida organizada do esporte. Maloqueiragem. Quem quiser conferir os stories, o que a gente está falando, vai lá, @EmersonJúniorF5. Não é, Emerson? Tá lá ainda, até amanhã. Agora falar de campeonato alagoano. Emerson Júnior, campeonato alagoano para o CRB não começou muito bem. A gente viu a análise do Felipe Calheiros. E aí, o que esperar do Galo? Será que ainda tem condições de ter uma reação? Porque muitos torcedores vieram me perguntar no Instagram. E aí, Rafa, o CRB ainda depende só dele no campeonato alagoano para se classificar? Não, depende sim, até porque, Rafa, nós teremos 5 rodadas ainda nessa primeira fase da competição. Acho que o grande problema do CRB dentro do campeonato alagoano foi na partida contra o Muricy aqui, no primeiro jogo. Sim. Quando o CRB perdeu pelo placar de 1-0 e apresentando um futebol muito ruim. Nesse jogo contra o CSE em Palmeiras dos Índios, inclusive a gente discutiu demais isso hoje na emissora de rádio, sobre essa situação de você poupar jogador. O CRB poupou um time inteiro contra o CSE, conseguiu um empate e, pelas circunstâncias do jogo, foi um bom resultado. Por estar com o time reserva, por estar atrás do placar, e no segundo tempo o CSE teve as melhores oportunidades. Só que esse início ruim de campanha do CRB no Campeonato Alagoano, a pior campanha dos últimos 16 anos, se deve principalmente por esse fato de você poupar jogador. Eu confesso que eu não consigo entender, por mais importante que você tenha esse jogo da Copa do Brasil amanhã, mas a partir do momento que você poupa um time inteiro,
Sim, né? no início de temporada. No início de temporada, quando você está buscando dar condicionamento, dar entrosamento, dar ritmo de jogo. E outra coisa, o que é pior, porque o técnico Marcelo Cabo, na entrevista coletiva depois do jogo, disse que isso foi planejado, inclusive, antes de começar a competição. Só, quando nós tivermos 3 jogos oficiais na temporada, pausa e coloca o time todo reserva. Mas está levando isso em consideração a quê? Porque quando você poupa jogador, você está poupando para evitar que tenha contusão, problema físico. Só que você determinou isso antes. Sabe aquela história no meio da competição, principalmente quando já está na reta final do campeonato, todo mundo estourado, aí o cara diz, quem vai escalar o time é o CK, é o departamento médico, vê quem tem condição. A mesma coisa você pode aplicar para uma situação dessa. Vai que início de temporada tem um outro jogador desgastado, aí é na ciência, você vai ver quem é que está sentindo, é no feeling, é na conversa com o jogador. Mas aí foi determinado, vamos poupar todo mundo. E aí o resultado não aconteceu. Apesar disso, eu espero que o CRB, eu tenho quase certeza disso, vai se recuperar na sequência das 5 rodadas que ainda vão acontecer e vai chegar na semifinal da competição sem dúvida nenhuma. Show de bola, agora vamos com os gols da segunda rodada da Copa do Nordeste. O Nordestão dos Clássicos é a emoção do começo até o fim. Vamos ver. Na Arena Ponte Nova, o Bahia venceu o Imperatriz por 2-0. Os gols foram de Gilberto, com assistência de Juninho Capixaba, e Hélder fechando o placar. Já no Rei Pelé, o CRB fez 1-0 no time do Santa Cruz, graças ao chute forte de Rafael Longini. Foi a primeira vitória do Galo na temporada. No Piauí aconteceu o jogo com mais bola na rede da rodada. O River bateu o CSA por 3-1. Os gols do tricolor foram marcados por Emerson, Lucas Brasil e Emerson mais uma vez. O Alano fez o gol de honra do Azulão. Em Pernambuco, o jogo entre Sport e Vitória ficou no empate. O rubro-negro baiano abriu o placar com Guilherme Ribeiro. E Lucas Mugni igualou para o Leão. No Castelão, clássico rei. Fortaleza e Ceará também ficaram no 1-1. O Vozão abriu o placar com Klaus e o Osvaldo foi buscar o empate para o tricolor. Na Paraíba, o último empate da rodada foi visto pelos torcedores de Botafogo e Confiança. Uma bola colocada de Jefferson deu a vantagem para o Confiança. 1 minuto depois, Dico recuperou a bola e marcou para o Botafogo. No estado de Sergipe, o time do Frei Paulistano recebeu o Náutico e ficou na pior. O Timbu fez 2-0 com gols de Paiva e Lombardi. Em Natal, a partida que fechou a segunda rodada foi o clássico rei entre ABC e América. Os donos da casa construíram o placar de 2-1. O Alisson fez o primeiro. O América empatou com o Oropó e o Igor Goulart colocou o ABC na frente de novo. Emerson Júnior, a Copa do Nordeste é emoção do começo até o fim ou eu estou falando besteira? Não, tá certíssimo. Uma competição que a cada ano fica melhor e nesse, pelo menos que nós vimos até agora com 2 rodadas do campeonato, é que nós teremos a melhor edição dos últimos anos, viu, Rafa? E a gente já teve clássico Choque Rei lá em Fortaleza e também teve clássico do Vitória também jogando e também em Natal. Nós tivemos o Ceará com Fortaleza 1-1. Sim. ABC e América 1-1 também. E agora vamos ter o nosso clássico aqui domingo, né? Show de bola, vamos ver a tabela da Copa do Nordeste agora para a gente analisar como está a situação do CSA, como está a situação do CRB. A gente está vendo aí que o River está em primeiro com 4 pontos, Bahia em segundo com 4 pontos, Sport em terceiro também com 4 pontos, todo mundo empatado. O ABC está em quarto com 3 pontos e o CRB em quinto também com 3 pontos. Botafogo da Paraíba em sexto com 2, Fortaleza em sétimo com 2 também e o Frei Paulistano com 8 pontos. Esse foi o grupo A. No grupo B, Emerson, a gente tem o Náutico em primeiro com 4 pontos e o Confiança em segundo empatado com 4 pontos. O Imperatriz
está em terceiro com 3, Ceará em quarto com 2, Vitória em quinto com 2 e o América e o Santa ali sexto e sétimo colocado com 1 ponto. Só o CSA de todos os times ainda não pontuou, Emerson Júnior. São 2 jogos e 2 derrotas. O regulamento da competição, cada equipe faz 8 jogos nessa primeira fase. Né? E aí, naturalmente, são 24 pontos em disputa. Ainda restam 6 rodadas pela frente. Tanto o CRB como o CSA, apesar do CSA ter perdido 2 jogos, está vivo ainda dentro da competição. No ano passado, o Vitória da Bahia classificou para a segunda fase com 7 empates. 7 empates e 1 derrota. Conseguiu passar com 7 pontos. Nós tivemos um grupo que disparou, né? E em detrimento do outro grupo que teve a pontuação baixíssima, já que no regulamento um grupo enfrenta o outro. Então, o que precisa fazer para as nossas equipes é vencer seus jogos. Nessa próxima rodada, ele sabe que os jogos não vão vencer. Até porque vai ter o clássico, né? Só um vence ou dá empate ou um ganha, né? E o mando de campo é do time do CRB. Mas nós vamos ter um grande jogo. Está na hora da Aurelilda ficar por aqui. A esperança é que as duas equipes passem para a próxima fase da competição. A chance para isso agora precisa melhorar a performance dentro de campo. A gente está vendo pela tabela de classificação que a Copa do Nordeste está mais equilibrada. O que aconteceu de um ano para o outro, Emerson? Não considero que esteja mais equilibrada, levando em consideração aos outros anos. É porque é início de competição, Rafa. Daqui nessa terceira rodada ainda, na quarta rodada, as coisas já ficam muito claras. Por exemplo, o River está liderando um grupo, dificilmente ele passa de fase. Não é? Então as coisas daqui a mais 2 rodadas, quando a gente já vai ter aí 12 pontos em disputa, a situação vai ficar muito clara. As equipes que têm um maior investimento, fatalmente devem chegar à próxima fase da competição. Show de bola, agora vamos falar de Copa do Brasil, porque CSA e CRB já viajaram e quem tem todas as informações é a repórter Júlia Oliveira. Boa tarde, Júlia. Rafa, Emerson, o pessoal que está acompanhando a Arena, eu estou voltando de férias e já com a missão de trazer notícias para vocês, porque o CSA e o CRB já viajaram, tem Copa do Brasil essa semana, o Azulão enfrenta a Vitória do Espírito Santo e o Galo, o Independente do Tucuruí, do Pará. E olha, os dois precisam ter um bom desempenho, porque qualquer vitória simples ou empate, os times alagoanos podem avançar de fase. O CRB precisa trocar a chave, focar na cota dos 650 mil, caso avance de fase, vem do empate do alagoano e precisa realmente focar nessa partida. Já o Azulão está tentando aí uma partida de recuperação, a torcida está cobrando uma boa apresentação do time e lembrando que a missão do CSA esse ano é avançar ainda mais, já que no ano passado foi desclassificado ainda na primeira fase no jogo contra o Misto. Olha, Rafa, os jogos acontecem essa semana, o CRB às 3h30 da tarde da quarta-feira vai jogar e o CSA na quinta às 8h30 da noite e os 2 jogos acontecem fora de casa. Eu volto com você, viu, Rafa? E vamos torcer para que eles avancem aí nessa fase. Valeu, Júlia. Agora vamos ver nossa enquete no @TV.Verde Oficial, lá no nosso Instagram. Emerson, quem está mais preparado para a Copa do Brasil? CSA 54%, CRB 46%. Início de temporada, a gente vem falando muito sobre isso. Mas e aí, quem está mais preparado para a Copa do Brasil? Não para a primeira rodada, para a Copa do Brasil em geral. Olha, Rafa, as nossas equipes elas estão muito ruins nesse início de temporada, nesse início de ano, no que se refere a disputas que fizeram até agora nos campeonatos. O que precisa levar em consideração na Copa do Brasil, nesse caso, e da primeira rodada, são os adversários. Sim. Né? Não estou levando em consideração nem a alta performance das nossas equipes, estou levando em consideração o poder de fogo do adversário. Em Copa do Brasil, o regulamento ele mostra muito claro, sobretudo nas escolhas. Quando o time ele vai fazer a primeira partida fora de casa, é como se fosse o time mais forte do chaveamento. Sim. Né? Tanto é que vai jogar por empate, mas pelo fato de jogar fora de casa. Eu não vou colocar com relação a poder de fogo. Eu acho que, para a passagem de fase, o CRB ele tem mais vantagem competitiva. Por enfrentar uma equipe do interior, que não vai jogar em casa, vai jogar na capital. Sim. Né? O time é do interior do Pará. Qual é o nome da cidade? Tucuruí. Vai jogar em Belém. Isso. Né? Então, só por esse fato, se o CRB tem que viajar para o interior, seria um desgaste complicado. Então, tem essa vantagem competitiva. Já o CSA enfrenta o time da capital.
né? Então, eu acho que olhando para os adversários, eu não vou nem colocar com relação ao poder de fogo, eu falo com relação à vantagem competitiva. Acho que o CRB tem mais vantagens competitivas para passar de fase do que o CSA. Mas numa condição normal de temperatura e pressão, as nossas duas equipes têm a obrigação de buscar o resultado, do poder do investimento, de tudo, é muito mais time nesse chaveamento. Então, eles têm a obrigação de passar de fase, até porque rola muito dinheiro nessa Copa do Brasil. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai analisar os adversários.